Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero falar com você sobre três conceitos principais dentro da área da física, principalmente dentro da área da mecânica, que é a área que vai envolver principalmente, né? Que é os conceitos de velocidade, os conceitos de aceleração e o conceito de força, né? Três principais conceitos aqui dentro da área chamada mecânica, né? Uma sub-área da física. Mas bem, então primeiramente, o primeiro conceito aqui, que talvez seja até o mais fácil, é o conceito de velocidade. Quando a gente fala em velocidade, a gente se refere a basicamente, né, movimento. Ou seja, a intenção de eu pegar um objeto ou algum corpo, simplesmente sair de um lugar até outro. Por exemplo, pensando aqui que eu tenho uma superfície, né, em duas dimensões, né, que tem um objeto, seja ele qual for, pode ser uma pessoa, uma bicicleta, um automóvel, e ele simplesmente vai de um ponto até outro. Neste momento aqui eu posso dizer que de certa forma houve, né, um certo movimento, pois eu observo a saída, essa troca de posição, né? Mas muito importante que este movimento não é só movimento qualquer, é movimento relativo, no sentido de vai ser em relação a algum observador, né? Por exemplo, se eu tenho, né, pensando aqui, um ônibus, tá? E uma pessoa andando dentro, uma pessoa parada dentro do ônibus, certo? Se eu observar do lado de fora enquanto esse ônibus anda, eu vou observar o ônibus andando, né, se deslocando, e essa pessoa que está dentro do ônibus, bem, ela vai ter que acompanhar o movimento do ônibus. Então a gente vê aqui a pessoa, mesmo a pessoa sentada ou de pé parada dentro do ônibus, ela vai ter que acompanhar o movimento do ônibus, né? Ela em si não se mexe, mas ela está assim se movendo, saindo de uma posição até outra. Agora, se eu mudar o ponto de vista, né, fazer um recorte e ver simplesmente dentro do ônibus, daí o que eu estou observando aqui? Eu vou observar, ou quem está dentro do ônibus vai observar simplesmente, né, uma ideia de repouso, ou seja, a pessoa está ali parada dentro do ônibus, né? Então aqui eu posso dizer que a velocidade seria um valor zero e aqui um valor diferente de zero. Mas isso é tudo questão de observação, né? De que ponto de vista que eu estou observando. Então posso dizer a pessoa está parada dentro do ônibus ou posso dizer a pessoa está andando no ônibus, está andando com o ônibus. É que nem nós, por exemplo, com o movimento de rotação da Terra, né? A Terra gira, mas nós, como estamos na Terra, acompanhamos essa rotação. Não nós saímos correndo, mas de fato, né, essa rotação a gente acaba, né, indo junto com todos os outros pontos. Senão, né, a gente sempre veria a Terra andando e a gente aqui, né, deslizando. Não é o que acontece. É como se a Terra nos empurrasse junto. Então, é uma ideia de movimento relativo aqui, principalmente, né? Então esse é o primeiro ponto. E importante até essa questão de movimento, que uma das principais formas de medir este movimento é o que a gente conhece no nosso dia a dia, que é o quilômetro por hora, por exemplo, né? Que ele está basicamente dizendo o quê? O quanto eu ando de distância, vou botar aqui em primeiro momento, tá? Me diz uma distância que eu ando por o tempo que eu levo para andar. Ou seja, num exemplo, né, 50 km por hora, isso é um valor de velocidade. Mas o que ele está me dizendo a fundo? Está me dizendo que que eu percorro 50 km num tempo de 1 hora. Não que eu vá ficar, né, obrigatoriamente 1 hora andando, mas fazendo, né, a questão proporcional, eu vejo a cada 50 km passou-se 1 hora, ou a cada 1 hora percorrer 50 km, né? Veria mais ou menos de quanto em quanto eu ando de hora em hora. É uma ideia até bastante simples, e a gente não precisa se limitar apenas a quilômetros por hora. A gente tem metros por segundo, podemos falar em milímetros por minuto, centímetros por minuto. A gente só precisa de uma distância e um tempo, basicamente. Então, este é o primeiro ponto, a ideia de movimento, velocidade, né? Então, sempre que falar em movimento, a gente já pode diretamente associar a velocidade, isso que é importante. Agora, o próximo conceito, que é o conceito de aceleração, ele pode ser um pouquinho mais complicado, né? Deixa eu sublinhar esse aqui também. Pode ser um pouquinho mais complicado, mas ele, na verdade, só vai vir com acréscimos, né? Em que sentido?
No nosso dia a dia, quando a gente fala, descer aqui mais um pouco, em aceleração, a gente remete a unicamente uma coisa. Quando a gente quer falar de aceleração, ou acelera aí, ou né, em qualquer outro sentido, a gente se refere a uma questão de aumento de velocidade, né? Ou seja, o ato de ir mais rápido, ou seja, aumentar a velocidade. E essa é a primeira ideia de aceleração que nós temos, né? Ou uma ideia mais intuitiva, uma ideia mais utilizada do cotidiano. Só que dentro do campo da física isso acaba mudando, porque esse sentido de aceleração ele é muito mais abrangente, no sentido que ele engloba mais coisas, né? Ele vai englobar também a questão de diminuição de velocidade, né? Então não tem só aumento de velocidade, tem diminuição também. Então escrever aqui, desculpa a letra, diminuição de velocidade, o que seria tratado como uma aceleração negativa. A gente pode até atrelar sinais aqui. Aqui seria uma aceleração positiva, aqui uma negativa, por exemplo. Tá? Então, falar em acelerar, na física não é somente falar em aumento de velocidade, vai ser falar também de aumentar ou diminuir. De certa forma, mudar o valor da velocidade. Então, isso aqui se remete ao valor da velocidade, né? O valor numérico, o que muitas vezes a gente acaba chamando de módulo, né? Que vai ser uma palavrinha importante mais para frente. Mas por enquanto a gente diz que o valor numérico da velocidade é o que a gente chama de módulo. E a aceleração ela pode mudar esse módulo, seja para mais, seja para menos. Tá? Mas tem também um terceiro ponto aqui, um terceiro evento que ocorre, que é, né, devido à presença ou à aceleração, que é a mudança, veja só, mudança de direção. Então, falar em mudar a direção, que a gente pode dizer muito bem, em outras palavras, curva, né, também é um ato de aceleração, só que eu estou mudando a direção, ou seja, eu estou mudando para onde aponta, posso dizer, para onde aponta, né? Ficou aqui, veio um quadradinho do nada e ele não sai, tá? Então, para onde aponta aqui, né? Ou seja, neste momento aqui eu posso muito bem pensar, visto de cima, né? Pensar um pequeno automóvel, né? Visto de cima, ele anda ali com uma certa velocidade em direção a um certo ponto, ou seja, como se estivesse mirando em algum lugar, né? Quando eu digo direção, eu quero dizer a linha reta em que ele está se movendo, essa linha aqui. E quando eu digo sentido, eu me refiro se é o sentido positivo ou um sentido negativo, ou seja, de um lado ou para o outro, né? De esquerda, direita, cima, baixo, bairro, centro, pensando em ônibus, certo? Só que daí, por algum evento, ele acaba efetuando uma curva. Nesse momento, ele passa agora a se deslocar numa outra direção, ou seja, a sua seta que representa a velocidade vai estar mirando em outro lugar agora. Ou seja, essa mudança aqui me indica o quê? Que eu tive de fato uma aceleração. Então, eu posso dizer que aqui neste momento, enquanto houve a curva, esse objeto acelerou. Tá? Então, temos esses três características, né? Aumentar, diminuir velocidade e mudança de direção. Então, eu posso ter, por exemplo, né, a questão pensando um ônibus em movimento, tá? Que no primeiro momento, como eu falei, ele já segue em movimento, e aí de alguma forma ele aciona os freios. O que acontece quando um automóvel qualquer aciona um freio? Ele simplesmente tende a diminuir a sua velocidade, né? Com a intenção de ou ir mais devagar, ou com a intenção mesmo de parar. Então aqui ele pode acabar tendo uma velocidade que eu vou chamar de zero aqui, só botar o zero. E veja, aqui havia uma velocidade que não era zero, e aqui passou a ser zero, ou seja, houve mudança? Houve, então eu posso muito bem dizer que nessa situação também acelerou, o que parece ser um pouquinho contra-intuitivo para o nosso dia a dia, só que dentro do conceito físico, isso aqui tem que ser levado em consideração, né? Objetos que mudam a velocidade, seja no sentido de aumentar o seu valor, diminuir o seu valor, ou simplesmente mudar a direção, ou uma combinação dos três, é
um ato de sofrer aceleração. Vai ser bem importante porque depois, né, vai ter vários fenômenos aqui que a gente tem que considerar se há ou não aceleração. Então a gente tem que abrir um pouquinho mais esse leque e entender que a aceleração não é só aumentar a velocidade, mas também vai envolver diminuir ou mudar a direção, certo? Então, visto aqui o ponto do que era a velocidade, conceito rápido, explicar o que é aceleração, falta então comentar o que é força. O último aqui que pode ser um pouquinho mais complicado, porque a gente usa de uma maneira um pouquinho mais errada. Mas bem, quando a gente fala em força, vou fazer aqui nessa telinha mais abaixo, quando a gente fala em força, a gente se refere diretamente à aceleração. São dois conceitos que são proporcionais, né? Diretamente proporcionais, ou seja, são dois conceitos que vão andar juntos, né? Já que na verdade a força, ou melhor, um terminho a mais aqui que é a força resultante, tá? Na verdade ele atua como um causador de aceleração. Podemos dizer assim, primeiro momento, né? Então, o que causa aceleração? É uma força que causa a aceleração. Tá? E bem, o que é aceleração? É qualquer um desses, né? Quando é que eu sei que tem aceleração? Quando eu observar qualquer uma desses três eventos, né? Ou observar um aumento, uma diminuição de velocidade, ou observar mudanças de direção. Tá? Mas bem, por que eu coloquei essa ideia aqui, essa força resultante, essa palavrinha a mais? Justamente porque lembra a ideia de resultado. Agora saiu meio estranho aqui. Opa, só deu uma falha. Opa, consertei. Mas, acho que não. Apagou. Né? Deixa eu reescrever aqui. Então, uma ideia de resultado. Tá? Que é a ideia da força resultante. Resultado em que sentido? Né? Pode acontecer várias forças ao mesmo tempo no objeto. Né? Ele pode ser, vamos dizer assim, empurrado de várias maneiras, né? Colidir em várias coisas. E o resultado disso tudo, se tiver uma resultante, vai ter então uma aceleração. Então a resultante causa uma aceleração. Como é que a gente pode ver isso? Então começar com alguns exemplos mais simples. Mas, primeiramente, pensando num bloco. E esse bloco vai ser, de alguma forma, empurrado por duas pessoas. Uma pessoa empurrando aqui no sentido, a gente pode pensar vertical aqui em 3D, e uma segunda pessoa empurrando aqui neste caso para a esquerda. Tá? Então aqui eu vou chamar de uma força A, aqui uma força B. De vez em quando alguns livros aparece uma setinha em cima, eu estou evitando de colocar ela para não, né, gerar nenhum porquê de estar fazendo isso. Mas o que acontece? Né? E peço desculpa também o desenho mal feito. Mas bem, como eu tenho alguém empurrando verticalmente para cima e outro empurrando horizontalmente para a esquerda, pensa-se que esse objeto, esse bloco, vai ser arrastado numa direção diagonal. Pensando que a superfície ali é suficientemente lisa para isso, que não vai atrapalhar, então eu veria uma direção diagonal neste caso. Essa direção diagonal que seria a nossa força resultante, para onde apontaria esse resultado. Então aqui neste caso, como eu tenho uma resultante e essa força resultante é diferente de zero, então eu posso muito bem afirmar que neste caso este sistema acelera. Esse sistema é este bloco aqui. De alguma maneira ele acelera, né? Agora um outro ponto, né? Pegando essas duas pessoas aqui, supondo que elas possuem, né, portes físicos bem semelhantes, né? Como se fossem dois irmãos gêmeos criados exatamente da mesma maneira, e simplesmente estão, né, disputando um cabo de guerra. Evidentemente, cada uma vai provocar uma força em um sentido oposto ao que está tentando, né, puxar a corda, certo? Só que veja, uma força aponta para a esquerda, outra força aponta para a direita. Se essas duas forças são iguais, a gente pode muito bem dizer que neste caso a força resultante vai dar um zero. Vai ser valor zero, né? Pois o que empurra para a direita é a mesma coisa que empurra para a esquerda. Então no final vai haver um empate, ninguém ganha. Neste caso, a gente pode afirmar, como a força resultante é zero, então não acelera diretamente, né?
vale lembrar que uma coisa remete à outra, né? Não é assim, um tem que acontecer primeiro. Não. Isso aqui como eu posso dizer, né? Não tem uma ordem, né? Esqueci agora a palavra, mas um leva ao outro. Então, se eu digo que algo acelera, porque a força resultante é diferente de zero. Se eu digo que a força resultante é diferente de zero, é porque acelera. E aqui a mesma ideia. Tá? Só que tem um porém, que é uma confusão que causa nessa situação. Quando é diferente de zero, ele acelera. Então, perfeito. E quando acelera, pode acontecer qualquer um desses três. Aumenta, diminui ou muda de direção. Mas isso como é que funciona esses três momentos é assunto para um próximo vídeo. Isso aqui é só para entender o conceito principal. Mas bem, o ponto principal é esse, quando a força resultante é zero. Isso me indica que não acelera. Ou seja, se eu chamar a aceleração de A, eu posso dizer que essa aceleração é igual a zero. Sendo igual a zero, não significa que ele essencialmente vai estar parado, que é uma coisa que muitas vezes acaba subentendendo-se. Mas uma aceleração zero significa que esses três fatores vão deixar de ocorrer. Não vai ter mais aumento, nem diminuição, nem mudanças de direção. Então é uma situação onde nós temos a velocidade, e aí é uma palavrinha muito importante, vamos ter a velocidade constante. Ou seja, ela passa a ter sempre o mesmo valor. Tá? Que valor? O valor que ela tinha imediatamente antes de acontecer isso aqui. Né? E a gente pode pensar num perfeito exemplo, que é o seguinte. Um salto de paraquedas. Né? Em que sentido? Temos aqui o paraquedista. Tá? Deixa eu fazer um pouquinho mais embaixo, que eu acho que para não ficar sobreposto o desenho. E esse paraquedista acionou já o seu paraquedas. O paraquedas, então, teve um momento de abertura, teve um momento em que parou de aumentar a velocidade de queda, e aí ele começa a cair, certo? Com uma velocidade constante. Então, aqui a gente pode pensar que a queda do paraquedista é uma queda cuja velocidade agora é uma constante, ou seja, ele para de aumentar de velocidade, para de diminuir, para de fazer curva. Mas como isso acontece, né? O paraquedista ele é puxado para baixo devido à força da gravidade, que eu vou chamar de Fg. E a função do paraquedas é justamente colidir com um monte de moléculas de ar que tem em toda a atmosfera, e todas essas colisões que acontecem no paraquedas geram uma força que é verticalmente para cima, que ela tem um nome especial, mas por enquanto eu só vou chamar de força do ar mesmo, né? E no momento específico, após um tempo do paraquedas ser aberto, esses dois acabam sendo iguais em valor numérico. Ou seja, eles acabam empatando, que nem no jogo aqui do cabo de guerra. E eu passo a ter uma força resultante igual a zero. Só que neste momento é quando simplesmente a aceleração passa a ser zero. Ou seja, o que estava acontecendo com a velocidade logo antes deixa de acontecer. Ou seja, se o paraquedas nesse momento estava freando, ou seja, acelerando negativamente o paraquedista de forma a fazer sua velocidade diminuir, vai ter um momento que a velocidade para de diminuir, vai parar de aumentar, não vai ter curva nenhuma também, ou seja, ele simplesmente se mantém com a velocidade constante. Então tem que ter muito cuidado, pois a velocidade constante, ela também é um indicativo de aceleração zero, logo força resultante zero. Só um adendo aqui que eu acabei de ver que eu fiz, que eu peguei e coloquei o negocinho errado, não é resultante diferente, é resultante igual a zero. Mas bem, igual a zero, tá? E com isso não vai haver aceleração, velocidade constante. Mas pode estar parado? Pode, pois dentro da velocidade constante nós também temos o valor zero. Ele também está incluso ali. Só que agora eu estou deixando mais geral, porque agora eu estou incluindo outras opções, Então objetos de velocidade constante, eles também não aceleram. Logo, força resultante é zero. Então, por mais estranho que seja,
por exemplo, se eu pensar no automóvel novamente, e que se mantém numa velocidade constante, por exemplo, 60 km por hora, sempre se mantendo neste valor. Se isso aqui é uma constante, o que nós temos? Que a aceleração é zero. Então, já pode-se dizer diretamente que a resultante também é igual a zero. Então, como eu falei, uma coisa vai levar a outra, ou vice-versa. Mas como a força resultante é zero se a gente tem a força no motor? Bem, nós temos o motor aqui fazendo o trabalho de colocar esse ônibus em movimento, só que nós temos todas as dissipações em volta. Nós temos atrito, temos o ar atrapalhando, então isso aí acaba gerando forças opostas, e essas forças opostas conseguem em um certo momento anular com a força motora, fazendo um resultante zero, mas isso significa que eu só deixo de acelerar, ou seja, não consigo ir além, ou eu não consigo mais frear mais do que isso, que nem no caso do paraquedas, eu simplesmente mantenho a velocidade constante. Que valor? O valor que tinha imediatamente antes. Seja um valor zero, que nem a situação do cabo de guerra, né? Eles estavam, né, em repouso, momentos antes da força se tornar zero, então se mantém com esse valor zero. Aqui tinha uma velocidade imediatamente antes, então se mantém com essa velocidade. É uma coisa que a gente vai ver depois envolvendo as chamadas leis de Newton, né? Corpo em movimento tende ao movimento, corpo em repouso tende ao repouso, certo? Então, esses eram os três pontos principais, falando desses conceitos de força, de aceleração e de velocidade, que a gente precisa entender muito bem para conseguir dar seguimento no restante do conteúdo, certo? Claro, vai ser trabalhado aqui, depois vamos ver as leis de Newton, então a gente vai retomar mais um pouco isso, mas os três pontos principais é esse, e principalmente entender que a aceleração não é só aumentar a velocidade, e que força tem a ver com aceleração. Então, tu tem que observar isso. Tem aceleração? Tem. Então, tem força. Não tem aceleração? Então, não tem força. Força resultante, né? Porque força no contexto geral pode acontecer, mas tem que ver o resultado delas. Certo? Espero que tenha ajudado vocês. Podem deixar quaisquer dúvidas aí. E até a próxima, pessoal.